Olá, pessoal. Bom, falando sobre dependência química aqui com vocês, e hoje eu quero começar dizendo que falar sobre dependência química, sobre o usuário compulsivo de drogas, sobre aquele familiar que está ali no vício, te dando trabalho, te fazendo sofrer e sofrendo também, é algo muito complexo. Nós, todos os especialistas e principalmente todo mundo que vive essa situação dentro de casa, como os governos, né, as políticas públicas, todo mundo queria uma solução, quer uma solução prática para isso. Mas a gente sabe que é complexo porque a dependência química, ela é algo que em cada indivíduo ela atua de uma forma. E em cada indivíduo ela tem um ou mais porquês. Por que que aquela pessoa se tornou um dependente químico? Muitas vezes diferente do motivo pelo qual outra pessoa se tornou dependente químico. E esses estímulos ou essas questões que levam a pessoa a se tornar dependente de droga, elas podem vir de vários aspectos, de um ou de mais dos vários aspectos, do aspecto fisiológico, do aspecto hereditário, genético, do aspecto cultural, do aspecto social, né? De criações, de traumas, de problemas mentais, de dificuldades emotivas. Bom, enfim. E a família, como sempre, é o nosso foco porque ela está, né? Ela participa da formação desse indivíduo desde quando ele nasceu, aliás, desde antes, né? Desde sua fabricação, sua concepção, desde quando ele começa a ser gerado. Então, a começar, para a gente ter uma ideia da dimensão do quanto é complexo falar da dependência química, vamos lá no nascimento do sujeito, né? Então, a criança na barriga da mãe, e eu estou dizendo para você pensar aí no caso, se for seu marido, seu filho, sua filha, sua esposa, seu neto, seu pai, seu avô, enfim. Mas vamos pensar, eu vou tentar mostrar para vocês o quanto é complexo, mas ao mesmo tempo falar que o quanto tem soluções para tratar. Só que não é uma solução pronta para uma família que serve para todas. Então a criança, né, desde a gravidez da mãe, como que essa mãe passou a gravidez desse filho? Né? Ela sofreu maus tratos? Ela sofreu humilhações? Ela teve algum problema de saúde sério? A gravidez foi tranquila? O parto foi tranquilo? Isso tudo vai influenciando. Quando essa criança nasceu, como era composto o lar? E quando eu falo disso, de forma alguma eu quero moralizar, eu quero dizer que o certo de tudo é aquela família tradicional que tenha o pai, o macho, a mãe, a fêmea, etc, etc. Então a concepção de família, para a gente não perder de vista, é uma organização, né? Duas pessoas ou mais, consanguíneas ou não, onde as pessoas que estão, né, que vão gerir, vão administrar, sejam heterossexuais ou homossexuais, filhos adotivos ou não. Então, eu não quero entrar neste contexto porque a minha concepção de família, ela passa somente por isso, pelo aglomerado de mais de uma pessoa unidas por laços de afetividade e de sobrevivência, né? Preferencialmente ou talvez convivendo no mesmo lar. Mas quando uma criança nasce, né, além de ter passado, ter vivenciado, possivelmente, porque as pesquisas ainda não fecharam questão, vivências dentro da barriga da mãe, vivências de trauma, ou seja o que for, tem também a questão do nascimento, né? O começar a amamentar, né? Quando essa criança chorava para amamentar, né? Quando essa criança pirraçava, como que a família se relacionava com isso, né? Essa criança ela foi maltratada desde o nascimento? Houve ciúmes por parte do marido ou alguma outra pessoa da família?
Você teve alguma questão de depressão ou ansiedade, alguma questão que pode ali ter interferido na criação dessa criança desde o começo, né? E a educação? Quando eu digo educação, eu não estou me referindo à escola particular ou pública, à escola religiosa ou, ou laica ou secular. A educação que eu me refiro é a educação de relacionar-se dentro do contexto familiar. Como que se desenha a questão do respeito, a questão dos limites, a questão da hierarquia, né? A hierarquia são os papéis definidos dentro da família. Essa criança, ela recebeu uma educação à base de opressão, que é um extremo, do autoritarismo, das agressões físicas ou psicológicas, ou essa criança ela foi crescendo dentro de uma permissividade muito grande, onde tudo ou quase tudo foi possível, né? A educação dentro de casa, ela teve esses momentos de sentar para conversar, de ouvir os pontos de vista diferentes, de ensinar a receber os nãos, os fracassos da vida, de saber lidar principalmente com a euforia, com os momentos de ansiedade, né? Pegando o gancho nessa questão da religião, da educação, eu quero já entrar também num outro ponto muito forte no nosso país, né? Eu diria que o Brasil, mas uma parte do mundo, mas principalmente o Brasil, a questão da religiosidade. E eu pergunto, né, para vocês refletirem. A religião, ela existe na família? Né? A religião, ela é trabalhada? A religião, ela faz parte dos seus valores morais, dos seus princípios? Ela ajuda no regimento da disciplina, do comportamento dentro de casa e do lado de fora? E quando eu digo isso, eu digo porque a religião ela tem um papel importantíssimo em termos de seguir disciplinas, valores, normas, comportamentos saudáveis e, principalmente, ela tem um sentido muito positivo da seguinte forma: o sujeito, quando ele está em algum processo de tristeza, de dúvida, e ele não consegue encontrar resposta no mundo exterior, seja nos livros, seja na internet, seja com a família, questões que são só dele, de dúvidas, né? E que ele pensa assim, poxa, onde que eu vou encontrar saída para isso, para esse meu sofrimento? A religião, ela traz esse amparo. Então ela é importante, por quê? Porque aquilo que eu não encontro saída para resolver no momento, pela minha religião, eu posso esperar em Deus, né? A religião trabalha a questão da fé, uma vez que a fé, se a gente for resumir de uma forma bem concreta, é acreditar naquilo que não se vê. Então, eu busco a minha religião para esperar a solução que eu não consigo enxergar. É o que os especialistas nos seus artigos dizem, que a religião, nesse caso da criação, para prevenir a dependência química, ela preenche o vazio existencial que muitas pessoas têm. Agora, a religião de forma doentia, fanática, que diz que a outra está completamente errada, que tem um falso moralismo, né, que usa um autoritarismo, que quer fazer um controle social dos seus filhos, da sua família, essa não. Essa, na minha opinião, ela faz até muito mais mal do que não ter religião. Mas a religião é importante. Ela é importante, independente de que religião seja. Cristã evangélica, católica, kardecista, candomblé,
Islã, qualquer religião, né? Os muçulmanos, todas essas religiões, elas têm um papel importantíssimo de preencher um vazio existencial e eu penso que elas devem ser trabalhadas. Os artigos que eu leio, né, muitos dos livros que eu gosto de ler para poder estudar e construir os cursos, as palestras, eles falam de religião, do quanto é importante a religião. E são artigos escritos por psicólogos, por psiquiatras, por filósofos que não têm religião muitas vezes, mas por esse papel que ela ocupa na vida da família. Um outro aspecto importante também é a questão da saúde, né? Os hábitos que se criam dentro da família, né? Os hábitos de alimento, os hábitos de comportamento, a forma como você divide seu tempo, o tempo da sua família, trabalha a disciplina do tempo, tempo para estudar, tempo para ficar no celular, tempo para assistir TV, tempo para lazer, para correr, para fazer atividades físicas e um incentivo. A saúde nesse sentido, no sentido de incentivar comportamentos saudáveis. O comportamento no que diz respeito à alimentação, o uso abusivo de álcool, mesmo por aqueles que usam na família e que não se dizem ou não são de fato, porque é possível, dependentes químicos. Então a questão da saúde, ela ajuda muito nesse sentido. E aí eu já faço um gancho para a saúde mental. Por quê? Porque uma família que tem esses valores de ter uma boa religião, princípios, crescer dentro de princípios mais norteadores, mais valorosos, de escuta, de atenção, essa família, ela aprende ou ela desperta uma maior potencialidade de identificar problemas de saúde mental nos seus filhos ou nos seus pais, porque a forma como a gente enxerga todo o contexto familiar, a gente começa a ver aquelas pessoas da nossa família que de repente estão manifestando um comportamento diferente daquele que dentro da nossa família ou dentro da nossa sociedade seriam bem diferentes. E aí, se a gente identifica algum transtorno mental, e a gente pode falar, por exemplo, não sei, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, enfim, todos esses, a gente começa a ter mais possibilidades de trabalhar essas doenças e prevenir o surgimento da dependência química por causa delas. Uma outra questão também que é muito importante quando a gente fala de dependência química e dessa complexidade que existe, ela diz respeito à sociedade. Então, hoje nós vivemos numa sociedade muito evoluída em muitos aspectos. Eu não diria que ela está muito pior do que há gerações atrás, mas nós vivemos um processo onde o nosso patamar, a forma como a gente vai medir os valores, a gente vai distinguir aquilo que é justo, injusto, certo e errado, moral ou imoral. É claro que sem viver de forma extrema, mas eu digo assim, nós precisamos de apoiamento, de apoiar em certas crenças, em certos comportamentos, e a sociedade ela modula isso para a gente. Só que a gente hoje vive numa sociedade que flui constantemente, né? Que o filósofo, o Zygmunt Bauman, ele vem falar, né? A sociedade líquida. Então, ela flui, feito água, ou seja, aquilo que eu estou vendo aqui, que eu acho que é valor, agora está lá na frente, agora a correnteza da vida, da mídia, está trazendo outra coisa para mim. Então, as pessoas também elas estão perdendo o referencial de julgamento ou de ponto de vista do que é interessante para ela, para a família, para o mundo. E isso traz conflitos, traz muito conflitos. E quando a família, ela também
ela não tem essas definições, ela não é muito, ela não é coerente, congruente com seus valores, ou muito permissivo. Então, a pessoa, sobretudo o adolescente, né, que está aprendendo, que está convivendo com conflitos por causa da sua transformação, ele vai lá na sociedade lá fora, volta para casa cheio de dúvidas e às vezes com valores que não são, ou com crenças que não são muito interessantes. E aí ela encontra uma família que também ela não tem um alinhamento de comportamento, né? Uma boa comunicação, que não tem um sistema de valores definidos. Então esse adolescente ele se perde e o seu conflito só aumenta. E quando ele vai lá fora, começa a usar droga com outros adolescentes, na verdade, ele está encontrando seus pares que também lidam com essa mesma situação e de repente não sabem o que fazer. E a dúvida gera angústia, a pobreza gera angústia, esse mundo líquido que hoje tudo é baseado no ter e não no ser, gera frustração porque eu não consigo comprar o celular da última geração, eu não consigo ter o carro da última geração, ou a roupa, e eu vou usar droga porque aí eu crio na minha cabeça o mundo que eu quiser. Né? Eu crio um mundo de felicidade, um mundo onde a família, ou nem tem família, ou onde a minha família, não vejo os problemas da família, um mundo onde eu nas minhas viagens com droga eu tenho o carro que eu quero, o celular que eu quero, só na minha viagem, só no meu delírio, mesmo que seja assim. E aí eu vou esquecendo, ou eu vou anestesiando a dor desse vazio existencial. Logo, uma família sem religião, né, para esse adolescente que tem um contato com a droga, ele sair da droga e buscar um apoiamento na família, tudo fica mais complexo. Então, isso tudo é para vocês terem a ideia da dimensão da complexidade de se trabalhar a dependência química. Né? E como eu já disse em outros vídeos, a minha vivência, ela me fez ver, não, né, não quero aqui ter um discurso moralizante em termos de me achar um especialista, uma pessoa que sabe tudo, mas a minha vivência, ela me fez perceber que um tratamento específico, muitas vezes, ele não vai ser eficaz. A não ser que, quando esse indivíduo, esse sujeito, ele volta para dentro de casa, ele volta para sua família, ele vai encontrar uma família um pouco mais estruturada em todos esses sentidos que eu apontei. Educação, religião, saúde, a sua relação com a sociedade e como que a família vai mediar essa relação do jovem, do adolescente com a sociedade. Né? O que ela precisa fazer não é ficar fiscalizando aquilo que a sociedade está vendendo no momento. Claro, tem que ficar atenta, mas só daquela família começar a redesenhar a sua estrutura de organização social, de hierarquia, de respeitos, de limites e, sobretudo, de afeto e de uma comunicação saudável, aí ela vai fazer com que os efeitos negativos dessa sociedade líquida, eles não consigam sobrepor a autoridade da família. E esse é um dos motivos pelos quais eu dedico a minha vida profissional, né, e minha vida acadêmica, de formação, de cursos, no entendimento e na crença de que a família, se não é o maior, é um dos maiores meios estruturantes e eficazes para se trabalhar a dependência química. É na família que a pessoa inicia todas as suas experiências. Todas as suas experiências. É na família que a pessoa
começa a trabalhar o seu pensamento, que vai refletir na sua emoção, que vai refletir na sua ação. É na família que a pessoa começa, através da experiência, do olhar que ela tem do mundo, a pessoa ela começa a apropriar daquilo. Como que eu recebo as angústias da vida? Como que eu recebo as oportunidades? Como eu recebo os nãos da vida? Como que eu vou tratar isso? Eu vou chutar o balde? Eu vou ir para um bar? Encher a cara quando eu entro em fracasso? Ou eu simplesmente não vou conversar, eu vou romper a comunicação e só ficar xingando? Então o indivíduo ele vai se construindo, se atualizando e se reatualizando a vida toda. Mas a família, ela é um processo onde todos os indivíduos, eles influenciam e são influenciados por essa organização. E essa organização, a família, como se ela fosse uma mentalidade coletiva, como se ela fosse um grande cérebro, ela vai ali influenciando cada indivíduo. E ao mesmo tempo, cada indivíduo vai influenciando essa mentalidade coletiva. Tudo é retroalimentado, tá? E aí, quando alguém começa a despertar, a desenvolver a dependência química, eu digo que isso é o sintoma de algo desestruturante na pessoa, principalmente, e ou tanto quanto também na família, né? Aí você pergunta, mas eu não tenho ninguém na minha família que usa droga. Então, a dependência química, quando a gente fala que a família ela pode agir como fator de risco, não é somente você se questionar se tem um dependente químico na sua família, se tem mais alguém que usa, nem que seja pouco álcool ou alguma outra droga. Mas são outros padrões de dependência, né? A dependência de resolver tudo gritando, a dependência de ter que fazer silêncio e não conversar quando tem problema, desde quando essa criança nasceu e hoje tornou-se um dependente. A dependência de ser egoísta, a dependência de ser autoritário, de ser permissivo. Então, alguém aí pode beber dessas dependências todas e desenvolver a dependência química. Por isso é importante que a família toda trabalhe e esse projeto, esse programa que a gente vem desenvolvendo nas redes sociais, ele quer justamente fazer com que os chefes, as chefes de família, e na maioria das vezes eu sempre me refiro à mulher, porque na maioria das vezes são as mulheres que são as chefes de família e são sozinhas. Então a ideia é que ela entenda todo esse contexto, né? Ela consiga separar eu, né, a mulher, meu papel, as minhas dificuldades, os meus pontos positivos, a, a educação, a cultura, alguma questão emocional que essa pessoa da minha família possa ter, como que eu me relaciono com as pessoas, se o meu relacionamento ele tem algum padrão que não é legal, o meu relacionamento com a minha família, e a partir disso, essa pessoa, essa mulher, por exemplo, ela trabalha trabalhando suas ansiedades, explorando seus potenciais, quebrando crenças desadaptativas, e ao mesmo tempo ela vai contaminar de forma positiva os membros familiares com uma nova organização mental, com uma nova organização emocional, e esse dependente químico, ele vai começar a ter uma maior escuta, a ter um maior respeito e a se sentir mais acolhido dentro dessa família. Então é um tratamento que ele é geral, né? A ideia é que você se cuide e cuide dos outros e que consiga tratar a dependência química do seu familiar através dessas reflexões, através de técnicas que a gente ensina, através de
de perguntas que nós fazemos, às vezes com vídeos de 2, 3 minutos, somente para você pensar. E se você pensar e chegar à conclusão que tem algo em você sobre o que a gente comentou, começar a trabalhar a mudança e começar a ver imediatamente o quanto é eficaz a nossa transformação, olhar para dentro de si, né? Como é eficaz para a nossa saúde mental, psicológica e para a saúde mental e para a recuperação do dependente químico na nossa família. Quebrar padrões disfuncionais na família. O que é quebrar padrões disfuncionais? Toda família, ela costuma ter um padrão de funcionamento. Vou dar exemplos. Minha família a gente conversa muito, ou então a gente não conversa nada. A gente tudo xinga. Da minha família cada um vai para um canto. A minha família todo mundo é desorganizado, todo mundo organizado demais. A minha família ninguém toma conta de ninguém, ou a minha família todo mundo toma conta de todo mundo em excesso. Né? Então, que tipo de padrão disfuncional, o que é disfuncional? Padrão negativo que atrapalha existe na sua família. Para isso, a gente tem que aprender a olhar para dentro de si, porque a gente coopera para que isso aconteça, mesmo não querendo de forma consciente. Né? E é essa toda a questão. E o que trabalhar? Né? Uma vez que a gente começa a vislumbrar essa perspectiva de ter autonomia e autoridade, de ter uma ação circular, né, que vá ali trabalhar membro por membro da família, o que é que a gente vai querer trabalhar dentro da família que é interessante? Né? A gente vai querer trabalhar a escuta, a comunicação. Né? A questão da escuta, por exemplo, é a questão de você conversar com a pessoa, né? Você escutar. Quando alguém da sua família, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu sobrinho, não sei, né? Quando alguém da sua família, essa pessoa está fora, né, de uma perspectiva adequada, está nervosa ou não concorda com algo que você está colocando, como que você reage? Né? Você lida com isso, discutindo, afrontando a pessoa, batendo boca com a pessoa, duelando, é a conversa pela conversa, a briga pela briga, ou você procura entender qual é a mensagem por trás desse gesto negativo que a pessoa está tendo. Né? Isso é empatia, isso é boa escuta, se colocar no lugar do outro. Não é escutar somente com o ouvido, né? O sentido o sentido da audição e reagir de forma pontual em cima daquele comportamento. Mas é você começar